No dia 7 de setembro deste ano, comemoramos o bicentenário da independência do Brasil, período em que passamos a nos entender como nação e também a desenvolver a ciência brasileira. Na metade deste percurso, o Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, com seus 100 anos de uma trajetória de pioneirismo e ações estratégicas, contribuiu com esta nova etapa da ciência brasileira, com a sistematização da pesquisa tecnológica no país, desenvolvendo novos processos industriais para aprimoramento das matérias-primas nacionais, biocombustíveis e testes no primeiro carro movido a álcool. Exemplo dessas contribuições se repetem ao longo das décadas, como as análises químicas que comprovaram a existência do petróleo brasileiro, e consolidamos algumas áreas como metrologia, inteligência competitiva e impressão 3D. Hoje, o INT continua atuando nas grandes áreas de química, materiais e engenharias, mas agregando as novas competências e técnicas como manufatura aditiva, tecnologias digitais e inteligência artificial. Os desafios se renovam, mas a contribuição da ciência e tecnologia para a independência e desenvolvimento da nação se tornam cada vez mais relevantes. Centenário do INT, Instituto Nacional de Tecnologia. Muito que comemorar em função de uma trajetória de muita contribuição para a ciência, tecnologia e inovações no país. Um grande trabalho de pesquisadores brasileiros que marcaram história, que fizeram história em áreas fundamentais para o desenvolvimento. Lembrar trabalhos na área de energia, lembrar trabalhos na área de design, lembrar trabalhos na área de tecnologias assistivas, uma diversidade de iniciativas no esforço de desenvolver tecnologia nacional e difundir tecnologia nacional. Um esforço muito significativo com a preocupação de fazer chegar essa interação com o setor produtivo. O INT foi e é uma liderança fundamental no papel do desenvolvimento tecnológico em parceria com o setor empresarial brasileiro, e especialmente o empresarial carioca. Temos muito que comemorar, mas que venham outros aniversários do INT pela frente. Parabéns, INT. Há 100 anos, o Brasil criava o Instituto Nacional de Tecnologia, uma instituição emblemática para o país, fez muito, faz muito e tem um futuro muito grande para o nosso desenvolvimento enquanto nação soberana. A tecnologia é extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer país. Veja que há 100 anos atrás, no seu começo, o INT já trabalhava com combustíveis, né, como álcool para veículos. E a partir daí se desenvolveu, eu lembro muito bem da atuação do INT na questão do álcool a partir da mandioca, né, em Minas Gerais. Eu assisti isso. Então são pioneirismos, né, como também na cromatografia. Eu que trabalhei muito com cromatografia, o INT foi pioneiro na introdução nos anos 50. Enfim, uma série de ações e iniciativas que mostram o importante valor do desenvolvimento tecnológico e o repasse dessas tecnologias ao setor empresarial. O INT cumpre muito bem esse papel. E agora, mais recentemente, com a ajuda da Embrapi, né, atuando com a Embrapi, no desenvolvimento e no repasse das tecnologias para o setor empresarial. Os nossos parabéns, porque o CNPq se vê no INT com a sua complementariedade, já que o CNPq fomenta a pesquisa no Brasil, a ciência brasileira, e vê no INT a sua participação no transbordamento desses conhecimentos para a iniciativa privada. Então, é por aí que nós vamos ter que caminhar cada vez mais, fortalecendo as instituições públicas de fomento e de transbordamento desses conhecimentos nacionais para a indústria nacional. Extremamente importante na nossa soberania. Parabéns ao INT, os parabéns do CNPq e de todos nós, e um futuro brilhante pela frente. A primeira vez que eu pisei no Instituto Nacional de Tecnologia tem quase 30 anos, na unidade de desenho industrial. E eu estava ainda na faculdade, fui bolsista ali por alguns anos. Depois eu trabalhei no Centro Design Rio, né, que foi uma instituição apoiada pelo INT.
para promover o design no Rio de Janeiro. E ali foi a minha outra casa, né? A minha passagem pelo NT teve duas dimensões. Uma no nível pessoal, que foi conhecer tanta gente que me ajudou, né, a evoluir profissionalmente, a me tornar um verdadeiro desenhista industrial, e também que foram uma segunda família, e são até hoje, né? E ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de saber que tudo que eu estava fazendo ali, quando eu estava lidando com empresas, quando eu estava lidando com o próprio governo, quando eu estava lidando com instituições da sociedade, eu estava fazendo algo, né, dando uma pequena contribuição pelo bem coletivo, né, que é sempre o que nos norteava naquela experiência. Eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade. Olá, eu sou o Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira. É com muito orgulho e muita satisfação que nós nos juntamos ao Instituto Nacional de Tecnologia no ano em que comemora o seu centenário. Vamos lembrar que o INT foi criado antes mesmo desse processo de industrialização do Brasil, antes de nós termos a nossa siderurgia, a nossa indústria de óleo e gás, a indústria aeronáutica, toda essa revolução que nós também fizemos no agronegócio. Então imaginem quanto de tecnologia não passou pelas mãos do INT, quanto que não se contribuiu para o avanço brasileiro. E eu, puxando um pouco aqui para o lado da atividade espacial, eu relembro que o INT trabalha em algumas áreas muito caras para nós, a área de materiais, manufatura aditiva, bioprocessamento, porque nós precisamos de materiais leves, resistentes, mas que não sejam frágeis. Nós precisamos de manufatura aditiva para produzir formas de foguetes ou de outros componentes que sejam mais interessantes, mais funcionais e mais leves. Nós temos atividade no espaço de microgravidade, onde se pode fazer muita coisa na área de bioprocessamento, na área de fármacos. Então, neste momento em que o INT não só celebra o seu legado importantíssimo, mas se projeta para os próximos 100 anos, eu tenho certeza que muito do que nós faremos na atividade espacial pode ser feita também juntando esforços com todos os valorosos profissionais do INT. Muito obrigado por tudo que já fizeram. Vamos nos juntar, vamos caminhar juntos. Parabéns, aqui tem espaço. Eu cheguei no INT em 1980, uma rápida passagem pela área de meio ambiente, e fui para a área de borracha, onde trabalhei todo o meu trajeto do INT junto com o Antônio Soto, meu querido e eterno chefe. Nessa área que mudou os nomes, né, que hoje passou por a área de polímeros, hoje é uma área de materiais. Tive a oportunidade de fazer minha especialização, meu mestrado, meu doutorado, e junto a uma bela equipe a gente pôde fazer a implantação do sistema de qualidade do Laboratório de Preservativos Masculinos e outros contraceptivos, que era uma parceria junto ao Ministério da Saúde, onde a gente tinha uma missão de melhorar a qualidade dos preservativos distribuídos nas campanhas de DST e AIDS. Também fizemos, isso me abriu portas para a área de normalização, junto ao Inmetro, junto à BNT, à ISO e na Organização Mundial da Saúde. Também trabalhamos com couro vegetal e na implantação da fábrica de Chapuri, fomos responsáveis pela qualidade, da comprovação da qualidade do látex nativo da reserva extrativista de Chapuri. Enfim, foi uma trajetória linda, tenho enorme gratidão, agradeço e parabenizo a todos nós pela caminhada que fizemos ao longo desses 100 anos. Fizemos a história do INT. Um beijo a todos, obrigada. Quero deixar aqui os meus parabéns e felicidades aos 100 anos do Instituto Nacional de Tecnologia, onde iniciei minha carreira como pesquisadora concursada. Esta é uma das instituições que muito orgulha o nosso país, desenvolvendo ciência e tecnologia de qualidade.
O INT foi pioneiro e decisivo no desenvolvimento tecnológico do país. Que venham mais 100 anos de INT. Parabéns a esta grande instituição e a todos e todas servidores e diretores que fizeram e fazem parte, transformando o INT em um exemplo e orgulho das unidades de pesquisa do nosso país. Meus parabéns e muitas felicidades. Olá, meu nome é João Pedro Rodrigues, eu tenho 25 anos, sou aluno de Engenharia Química na UFRJ e eu fui aluno de Iniciação Tecnológica, PIBIT, lá no Laboratório de Biocatálise do INT, entre julho de 2016 e julho de 2018. Ao longo desses 2 anos dentro do LABIC, eu tive oportunidades e experiências que marcaram a minha vida acadêmica e também a minha vida pessoal. Eu participei de um estudo que foi um estudo extremamente pioneiro no Brasil com a doutora Ela Santana sobre a avaliação do potencial biotecnológico da semente de açaí. É um estudo que ainda está sendo conduzido por ela e o LABIC. Durante esses 2 anos a gente conseguiu publicar um artigo, foi meu primeiro artigo publicado e eu me orgulho demais disso. A gente publicou lá na Scientific Reports, que é uma das revistas da Nature, o nosso estudo depois de 2 anos de iniciação científica. Eu consegui participar de congressos fora do Rio de Janeiro, então eu participei do Sinaferm em 2017. Nesse congresso eu recebi a premiação de melhor apresentação, e eu me orgulho demais disso também. Além disso, também desenvolvemos uma metodologia nova e patenteamos a nossa metodologia de extração de manose das sementes de açaí. E por último, eu acho que foi a chave de ouro foi no meu último mês de LABIC, em julho de 2018, durante o 7º INCIT, eu consegui ganhar o prêmio João Perrone, que está aqui, eu boto ali do lado da minha cama todo dia eu dormir, é uma coisa que eu me orgulho bastante de ter. E assim, o LABIC e a UNT como um todo me ajudaram demais durante a minha jornada acadêmica, durante a minha jornada pessoal. Hoje em dia eu atuo como estagiário na cervejaria Ambev, dentro da indústria, e todos os dias uso coisas que eu aprendi durante o meu tempo no laboratório, durante o meu convívio com aquelas pessoas. E a expectativa que eu tenho para os próximos 100 anos de NT é que eles continuem ajudando jovens como eu, desenvolvendo mentes como eu, a fazer um Brasil cada vez melhor. Todas as pessoas que trabalharam no INT para fazer com que o Brasil avançasse nesses 100 anos no sentido de ser uma nação capaz de produzir conhecimento e transformar este conhecimento em produtos para a nossa sociedade, atendendo, assim, às demandas da nossa sociedade. De mãos dadas com as instituições de ensino superior públicas, que são as instituições que mais geram conhecimento nesse país, nós iremos fazer com que o projeto de Brasil de futuro se realize, porque o futuro do Brasil está nessas instituições, tanto as instituições de ensino superior públicas, quanto as instituições de pesquisas ligadas ao MCTI. Vida longa a essas instituições que farão com que o Brasil avance em termos de desenvolvimento socioeconômico, artístico e cultural. Vida longa ao INT, parabéns para vocês todos. Olá a todos, meu nome é Giliane Peixoto Miranda e atualmente eu sou pesquisadora bolsista do programa PCI, faço parte da divisão de catálise, biocatálise e processos químicos do INT. Eu fiz engenharia química pela UF e sou mestre em engenharia química pela UFRJ. Bem, minha trajetória no INT ela já dura os 11 anos entre idas e vindas. De 2010 a 2012, eu fiz iniciação científica com a doutora Lúcia Appel, da DICAP, e parei em 2012 para fazer o mestrado porque eu me apaixonei pela área da pesquisa e retornei em 2014 já mestre num projeto PCI com o Dr. Marco Fraga. De 2015 a 2017, eu tive a oportunidade de fazer parte de um dos primeiros projetos Embrapi, que foi em parceria com a L'Oréal e foi gerenciado pela doutora Andréa Duarte da DICAP. No final de 2018, eu retornei ao INT para fazer parte do grupo da doutora Fabiana Mendes e doutor Paulo Gustavo. Bem, todo esse tempo de casa,
eu tive uma experiência engrandecedora. Eu pude trabalhar com temas variados, projetos diversos e convivi com grupos de trabalhos diferentes, né? E em todo esse tempo eu consegui participar de congressos tanto nacionais quanto internacionais e a publicação do meu primeiro artigo internacional. Então, todo o conhecimento tudo que eu aprendi até hoje, eu devo muito ao INT. Então, eu quero agradecer por todo esse conhecimento adquirido e todas as oportunidades que me foram ofertadas em todo esse tempo que eu estou no Instituto. Para os próximos 100 anos, eu espero que o INT sempre esteja à frente do seu tempo, levando ciência e tecnologia acessível para toda a sociedade. Muito obrigada. Numa sala cedida pelo INT, em 1975, se estabeleceu um grupo de assessores da STI, Secretaria de Tecnologia Industrial, em Design. Eu fiz parte dessa primeira equipe. Meu nome é Diva Maria Pires Ferreira. E de 1979 a 1989, eu dirigi esse grupo. A missão inicial da equipe era criar, desenvolver e implantar o Centro Nacional de Desenvolvimento de Produto. Porém, com a crise de petróleo, no final de 76, ficou claro que esse projeto não seria implementado e não sairia do papel. Começa, então, a fase projetual do grupo dentro do INT. A primeira fase são vários projetos de várias áreas de atuação, desde o Centro Tecnológico de Aeronáutica, Universidade de Campinas, uma empresa particular privada, que é a Vigorelli, onde se desenvolve uma máquina de costura, projetos de implementos para departamentos de pesquisa de alguns centros tecnológicos. Finalmente, em 77, nós começamos a trabalhar em projetos agrícolas dentro do Plano Nacional do Álcool. 2 implementos são desenvolvidos, o afufador e a colhedeira de mandioca, ambos gerando patente e os primeiros prêmios internacionais. Em seguida, é criado o projeto de ergonomia, o laboratório, totalmente apoiado financeira e tecnicamente pela República Federal da Alemanha. Em 1980, nós começamos já a fazer projetos focados em tecnologia assistida e projetos em pesquisa antropométricas e de avaliação de produtos. Com total apoio do INT, nós conseguimos fazer dezenas de projetos nas 2 áreas e hoje o grupo tem vários prêmios internacionais. Olá, meu nome é Jorge Vicente Lopes da Silva, eu sou o atual diretor do Centro de Tecnologia da Informação Renato Acher e eu tenho muito orgulho de gravar esse vídeo para o INT, para a comemoração dos 100 anos de INT. Eu diria que a nossa relação aqui, CTI com o INT, ela é muito próxima, muito íntima, já de muitos anos. Em especial, eu, quando coordenava a área de tecnologias 3D, já tinha uma relação muito próxima também com os colegas do INT, na época o Jorge Lopes, o Xará Jorge Lopes, o nosso querido Domingos Naveiro, que foi diretor do INT, a gente incrementou essas relações depois. Em seguida, nós tivemos o Riso, Fernando Riso, e atualmente a querida Ieda, que é uma pessoa excelente, o INT está em excelentes mãos, né? E nós estamos ainda incrementando mais as relações com essa instituição. Eu queria dizer que os próximos 100 anos do INT sejam muito promissores, que a instituição cresça, que ela tenha um histórico de produção para esse país, um histórico de relação com esse país, né, na economia, na ciência, na produção, muito forte, de maneira que o INT possa ter 100 anos de glória, além desses 100 já que estamos comemorando nesse ano. Olá, meu nome é Javier Molina Pimentel, eu sou da Bolívia, eu fui bolsista do INT durante quase 6 anos, trabalhei no laboratório de biocatálise, o LABIC. Lá eu desenvolvi quase toda a parte experimental do meu curso de mestrado e doutorado, por meio de um convênio que tinha entre o INT e a UFRJ. Durante o tempo que fiquei no INT, tive a oportunidade de conhecer muita gente, pesquisadores de alto nível, sim, com as minhas orientadoras, Viridiana, Ayla, também posso falar do Marco, Gaspar, a Fabiana, a Lúcia e outras pessoas muito reconhecidas do Instituto.
Também eu lembro, não, do nível tecnológico do INT, a infraestrutura, os equipamentos, tem equipamentos que te permitem fazer pesquisa, desenvolver projetos para a sociedade ao mesmo nível que outros países com maior desenvolvimento. Eu estou muito agradecido com o INT, com o LABIC, porque lá eu me formei na área de biotecnologia microbiana. Hoje em dia eu estou aplicando todos aqueles conhecimentos que ganhei no Brasil aqui no meu país. Eu sinto muita saudade pelo LABIC, por pessoal daquela época, porque foi a minha família. Espero que o INT continue formando pessoas, pesquisadores, permitindo que o Brasil continue se desenvolvendo, sendo um país muito mais grande, não? Meus parabéns, INT, felizes 100 anos. Les mando um forte abraço. Hasta pronto. Oi, pessoal. Tudo bom? Eu sou Isaí. Contar um pouquinho da história do INT, né? Fiz parte dessa história desde 1967. Trabalhei até 94, onde me aposentei, e continuei a prestar uns serviços lá para o INT, algum tempo como voluntária, e aí depois trabalhando pelo Polo Região Portuária, me doando um pouquinho, fazendo uma união com a região do Porto, né? Que é uma região tão bonita e tão esquecida. Uma região, um INT que criou os cravos da Mauá, que faz parte da história do Rio de Janeiro também. Então, eu tenho muito orgulho de participar da história dos 100 anos do INT. Essa homenagem que eu faço questão de fazer. Obrigada, INT. Obrigada. Bom dia, sou o Ricardo Fragoso, diretor-geral da BNT, e venho parabenizar o Instituto Nacional de Tecnologia pelo seu aniversário de 100 anos. O INT tem a sua trajetória simbolizada pelo pioneirismo e contribuições estratégicas e significativas para o desenvolvimento tecnológico brasileiro, dentre elas a iniciativa para a criação da BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. No ano de 1937, o engenheiro Paulo Scioli de Sá organizou a primeira reunião de laboratórios de ensaios de materiais no Rio de Janeiro, e vários técnicos começaram a se interessar em participar desses encontros. E assim, em 1940, surgiu a nossa BNT. Nesse momento, não poderíamos deixar de prestar esta homenagem a essa instituição que faz parte da nossa trajetória. Desejamos que o INT tenha cada vez mais sucesso e continue nessa importante missão de contribuir com a inovação e o desenvolvimento tecnológico do nosso país. Parabéns, INT, que venham mais 100 anos. Eu entrei no INT no final de 2009, recém-formado em Engenharia Química pela Universidade Rural do Rio de Janeiro. Eu fiquei no INT por aproximadamente 10 anos, entrei para trabalhar no laboratório de catálise, da divisão de catálise e processos químicos. Com o decorrer do tempo, trabalhando na divisão, eu desenvolvi uma grande admiração pelo trabalho e pelo profissionalismo das pessoas que lá estavam. E isso desenvolveu em mim uma vontade de dar prosseguimento nos meus estudos, em particular na área de catálise e processos químicos. Dessa forma, eu iniciei meu mestrado, fiz posteriormente meu doutorado, orientado no INT pelo doutor Alexandre Gaspar, isso em parceria com a UERJ, orientado lá pela doutora Fátima Zottini e pela doutora Lúcia Hadi. Essa parceria gerou bons frutos. Nós temos alguns artigos publicados em periódicos, diversas participações em congressos nacionais e internacionais e uma patente. Eu só tenho a agradecer à instituição, ela me proporcionou conhecer pessoas maravilhosas, na qual eu tenho amizade até hoje. Eu desejo que a instituição continue proporcionando oportunidades, ciência e tecnologia para toda a população brasileira durante muitos anos. Então, eu desejo tudo de melhor para o INT. Muito obrigado. Olá, meu nome é Janete Cícero,
Eu trabalhei no INT no período de 2002 a 2017. Foi um período curto, foram só 15 anos, mas foram 15 anos intensos de aprendizado e desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então eu vim aqui falar do meu orgulho de ter passado pelo INT, de ter conhecido pesquisadores tão especiais, tão dedicados, tão comprometidos com a ciência e tecnologia no Brasil. Parabéns a todos os colaboradores do INT, parabéns a todos que estão chegando. E eu digo, aproveitem a oportunidade de estar no INT e se realizar profissionalmente colaborando com a sociedade. Parabéns a todos, falo de novo do meu orgulho. Grande beijo, sucesso e que venham mais 100 anos de INT. Grande beijo a todos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Reis Machado e sou chefe da Divisão de Metrologia Mecânica do Inmetro. E é com grande satisfação que estou aqui para gravar esse vídeo em comemoração aos 100 anos de INT. 100 anos certamente de grandes contribuições ao desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Como pesquisador do Inmetro, me sinto de certa forma como parte integrante deste instituto também, pois foi a partir da área de metrologia do INT que foi criado o Instituto Nacional de Pesos e Medidas em 1961, que se transformou em Inmetro em 1973. A minha relação profissional com o INT, que se tornou pessoal, vem desde o meu primeiro dia de Inmetro em 1995 e felizmente continua forte até hoje. De lá para cá, vários projetos de parceria foram desenvolvidos, alguns ainda estão em desenvolvimento, tanto na área de propriedades materiais quanto na área de metrologia mecânica para a saúde. Mas um deles merece ser destacado, que foi o projeto para desenvolvimento de blocos padrão de dureza. Projeto desafiador, ambicioso e por isso enche de orgulho a todos que dele participou, pois o sucesso desse projeto foi obtido não só em relação à realização de todas as etapas conforme planejado, mas também foi esse objeto de transferência de tecnologia ao setor privado. Para finalizar, gostaria de agradecer pontualmente duas pessoas que talvez representem a maioria das pessoas e dos colegas que trabalharam ou que ainda trabalham no INT, que é o Ibrahim Aboud e a minha querida amiga Ieda Camille. Um forte abraço a todos. Olá, eu sou a Kátia, eu fui bolsista da divisão de catálise no INT entre os anos de 2003 e 2012. Durante a minha estada no INT, eu trabalhei com diversos projetos na DICAP. Nós trabalhamos com projetos de produção de biodiesel, trabalhamos com DME, também trabalhei junto com os supervisores com o projeto de reforma de etanol, no qual a parte do meu projeto tratava da purificação da carga de hidrogênio, com reações de oxidação parcial do CO, o que nos rendeu 2 patentes por conta dos catalisadores de ouro que nós desenvolvemos dentro das dependências da DICAP. E também trabalhei com um projeto de fabricação, síntese de membranas de sílica permeáveis a hidrogênio. O mais interessante que eu tenho para destacar desse período que eu trabalhei no INT é que o convívio com várias pessoas numa área afim, no meu caso de catálise, faz com que a mente trabalhe mais, cientificamente falando. As discussões são muito profícuas e o ambiente de trabalho é muito bom. E para que isso aconteça, nós sabemos que é preciso que o Instituto exista. Então, espero que nos próximos 100 anos ele continue atuando na área de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de pesquisa, de novos projetos, para que esses excelentes profissionais que saem de lá, muitos alunos de mestrado e doutorados, muitos bolsistas de doutorado, como no meu caso, de pós-doc, possam ajudar a desenvolver a ciência do nosso país. Eu sou engenheiro mecânico e trabalhei no INT desde 1980 até 2015. Me aposentei aqui depois de 35 ou 36 anos de trabalho. Eu vim para cá com o propósito de participar do grupo pioneiro de substituição de petróleo, de derivados de petróleo na matriz energética brasileira. O Brasil vivia, naquela época, no início dos anos 80, a
segunda crise do petróleo, né? Então foi um momento assim de muito aprendizado, mas também de muita contribuição para esse processo de conscientização do usuário de combustíveis, principalmente em plantas industriais, em que a gente visitava as empresas para criar os diagnósticos energéticos, ou seja, a forma com que esses industriais teriam que proceder para reduzir o consumo de derivados de petróleo e muitas vezes usando combustíveis alternativos. Então foi uma experiência muito interessante e que eu nunca me esqueci, isso faz parte da minha formação como engenheiro, e eu acho que o INT ele tem uma importância muito grande, eu aprendi isso aqui, no sentido histórico também, do desenvolvimento tecnológico nacional. Eu cheguei ao cúmulo de pretender, humildemente, escrever um livro sobre a história do INT e a participação dele no desenvolvimento tecnológico nacional. E eu procurei relatar uma série de experiências anteriores à minha presença aqui no INT, em várias áreas, né? Nas várias áreas de desenvolvimento tecnológico da instituição. Então eu procurei dar essa contribuição histórica, apesar de ser um engenheiro mecânico, mas eu sempre tive essa percepção da importância de que tudo isso deveria ser sempre lembrado, para ressaltar a importância da instituição no cenário do desenvolvimento tecnológico nacional. Eu sou Marcelo Terbar e trabalho na DICOR, Divisão de Corrosão e Biocorrosão. Eu entrei no INT como bolsista, depois do concurso passei a servidora e me aposentei em 2016, mas até hoje eu continuo no INT, como pesquisadora em projetos do laboratório. Quando eu entrei, o meu projeto era criar a área de biocorrosão na divisão, que até então não trabalhava com a parte biológica da corrosão. Esta área foi crescendo e deu origem ao que é hoje o LabBio, Laboratório de Biocorrosão e Biodegradação. No início do LabBio, tivemos a oportunidade de participar das redes temáticas da Petrobras, redes de materiais, que foi fundamental para o laboratório ter a infraestrutura de ponta que tem hoje. O LabBio trabalha com projetos de pesquisas e serviços tecnológicos em óleo e gás e biocombustíveis, minérios e também participa de alguns editais. Os clientes e parcerias que fizemos com grupos de pesquisas nacionais e internacionais deu ao LabBio e, consequentemente, ao INT, grande visibilidade nesta área, tornando-se referência no assunto. Além destas áreas, o LabBio tem projetos de pesquisas bem interessantes, como, por exemplo, em odontologia. E mais recentemente, desde 2012, pude começar uma outra área dentro do LabBio, que eu particularmente acho encantadora de se trabalhar, que é a biodeterioração em patrimônio cultural. Eu sou muito grata ao INT por ter acreditado e me dado a possibilidade de começar uma área nova na instituição. Eu acredito que a forma que eu pude retribuir foi transformando o LabBio, junto com a equipe que é super qualificada e várias pessoas já passaram por lá, numa referência nacional e internacional em biocorrosão. Tudo bem, pessoal? Eu sou Felipe Rafael e eu fui bolsista PIBIT entre 2018 e 2020 aí no Laboratório de Biocatálise do Instituto Nacional de Tecnologia, e eu pude estar desenvolvendo a minha pesquisa com as sementes de açaí e os seus metabólitos fenólicos que são ali encontrados. Eu pude estar trabalhando com a doutora Ayla Santana e o Dr. Gabriel Rocha, juntamente com os demais membros da pesquisa aí no Laboratório de Biocatálise, e dentre as minhas realizações nessa pesquisa se dá o prêmio que eu pude estar conquistando no 8º e no 9º encontro de iniciação científica aí do Instituto Nacional de Tecnologia, e eu pude estar publicando em 2020 e em 2021 2 artigos referentes a essas sementes de açaí. E eu gostaria muito de agradecer ao INT pela oportunidade e pelas portas que vocês abriram na minha vida. Então, eu gostaria muito que vocês conseguissem se reconhecer como excelência na ciência e tecnologia do nosso país. Muito obrigado a todos que trabalham no Instituto Nacional de Tecnologia. Meu nome é Elisiane Veiga Matos, eu sou professora do Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da Universidade Federal Fluminense. Eu me formei em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ.
Fiz mestrado e doutorado também na UFRJ, na COP, na área de cinética e catálise. E no ano de 2000, quando eu terminei meu doutorado, eu fui trabalhar em um projeto no INT, na divisão de catálise e processos químicos, na DICAP, e fiquei trabalhando lá por 8 anos. Foram 8 anos muito importantes na minha vida, onde eu aprendi muito. Tive a oportunidade de conhecer renomados pesquisadores na área, acompanhar a formação de vários outros pesquisadores, de vários alunos de graduação e pós-graduação. Então, eu posso dizer que muito do que eu sei hoje em dia, em termos de pesquisa e de formação de recursos humanos, eu devo a esse período que eu passei no INT, que contribuiu muito para tudo isso, continua contribuindo, porque nós continuamos então trabalhando em parceria, e tudo isso tem sido muito, muito importante para a minha vida profissional. Então agradeço muito ao INT por ter me dado essa oportunidade. Tenho atuado há mais de 10 anos com o Instituto Nacional de Tecnologia, principalmente com o grupo de análise de biomateriais e implantes cirúrgicos, na pessoa da doutora Ieda, que formamos uma parceria de longa data, na qual conseguimos coordenar e estruturar a rede nacional multicêntrica de avaliação de implantes ortopédicos, a Remato, e essa parceria rendeu uma série de resultados, de inovações para a indústria nacional, colocando a nossa indústria nacional num patamar que se assemelha ou em alguns pontos supera a indústria internacional, e desde sempre apresentando no contexto brasileiro soluções e alternativas para que consigamos sim ter produtos de alta qualidade que possam ser implantados com segurança e também que obtenham eficácia nos tratamentos ortopédicos da população brasileira. Eu entendo o INT como uma instituição que traz e agrega um histórico de sucesso, um histórico de boas realizações, e tem aí um futuro promissor com novos equipamentos, novas tecnologias e novos pesquisadores que conseguem sim avançar além aí das fronteiras do conhecimento, sempre abertos a parcerias que tragam benefícios para as instituições e para a população em geral. Então eu agradeço essa parceria, parabenizo os 100 anos do INT e espero que mais e mais realizações sejam alcançadas, com muito tempo de prosperidade para essa instituição fundamental para a ciência e para a tecnologia do Brasil. Gostaria de parabenizar o Instituto Nacional de Tecnologia pelos 100 anos. O projeto em que participei foi realizado através do programa Embrapa e a empresa Oxiteno. O objetivo do projeto consistia na otimização de um processo biocatalítico, uma rota biocatalítica. O processo químico tradicional tinha um rendimento de 60% a 70% e a rota biocatalítica desejada tinha que atingir 98% a 99% de conversão. O objetivo foi cumprido e a equipe da Oxiteno e LABIC foram galardoados com o prêmio Q-Polisher de 2015 na categoria Empresa. Gostaria de deixar os meus agradecimentos através deste vídeo para a Central Analítica, para o Laboratório de Microscopia Eletrônica. Igualmente, gostaria de deixar na íntegra meus agradecimentos à equipe do LABIC, encabeçada pela doutora Viridiana e a doutora Ayla, os quais contribuíram para os meus conhecimentos. Gostaria também de deixar por extenso ao Instituto Nacional de Tecnologia os meus agradecimentos. Realmente, quando fui colaborador, me transmitiram muitos conhecimentos que levarei em toda a minha vida profissional. Gostaria também de parabenizar todo o Instituto pelas suas pesquisas e pela parceria que tem com as universidades. A pesquisa realizada no Instituto Nacional de Tecnologia é reconhecida no Brasil como um instituto de ponta. Gostaria então de desejar um futuro promissor a todo o Instituto. Boa tarde, meu nome é Fátima Zotin e sou professora do curso de Engenharia Química da UERJ. Nesse momento tão especial para o Instituto Nacional de Tecnologia, que está completando 100 anos,
gostaria de dar o meu depoimento do quão essa instituição foi e tem sido um canal de união entre seus pesquisadores e as universidades, seja pelas discussões técnicas com seus pesquisadores, seja pelos estudos específicos em equipamentos de última geração distribuídos em laboratórios multiusuários altamente qualificados. Frequento o INT há pelo menos 25 anos e nesse período sempre fui recebida com muita atenção e gentileza, desde a atendente até os pesquisadores com os quais tive a oportunidade de interagir. Nesse sentido, não posso deixar de destacar o quão frutuosas foram e estão sendo as pesquisas realizadas em colaboração com a doutora Lúcia Appel e com o Dr. Alexandre Gaspar, com os quais venho orientando teses e dissertações em temas altamente relevantes, originando publicações de impacto e patentes. Destaco também como a interação dos alunos do nosso programa de pós-graduação com a equipe técnica do INT é particularmente diferenciada. Meus alunos se apaixonam pela qualidade da infraestrutura disponível e principalmente pela atenção e calor humano recebidos de seus técnicos e pesquisadores em suas dependências. Assim, é com muita alegria que eu parabenizo todos os profissionais do INT, que desde sempre se caracterizam pela seriedade e empenho e pelo amor ao que fazem. Espero que os próximos anos sejam como tem sido até agora, pautados pela valorização e difusão da ciência no Brasil e no mundo, tornando-a acessível a todos. Muito obrigada e parabéns mais uma vez a todos. Bom dia, meu nome é Lady Silva Calpa, eu sou professora de Engenharia da Nanotecnologia na COP da UFRJ. No INT eu tive a oportunidade de fazer minha tese de doutorado no LACAT, que é o Laboratório de Catálise sob orientação da doutora Lúcia Appel. Com este grupo eu também fiz um estágio pós-doutoral. No INT eu trabalhei no desenvolvimento de catalisadores, visando sua utilização na produção de diversas substâncias químicas de interesse nacional a partir de bioetanol, assim como também na conversão de CO2 em combustível. Estas pesquisas são muito importantes para o Brasil porque pretendem promover a produção nacional de substâncias químicas que muitas vezes devem ser importadas e com isso ajudaria a equilibrar a balança comercial de produtos químicos. O INT está comprometido com o Brasil e eu sei que além desses 100 anos de pesquisa, o Instituto continuará aportando em diversas áreas de investigação para o desenvolvimento sustentável do Brasil, baseado em investigações de ponta a nível internacional. Olá, o meu nome é Thiago Coelho, eu trabalhei no INT como pesquisador nível pós-doutorado durante 2 anos, na divisão de catálise, sob a supervisão do pesquisador Marco Fraga. Nesse período que eu estive no INT, eu trabalhei com 2 linhas de pesquisa, basicamente. A primeira tentando entender algumas propriedades de materiais que são amplamente utilizados no setor de petroquímica para produzir gasolina e diesel. E a segunda foi tentando entender um pouco mais sobre os processos de valorização de biomassa, principalmente os rejeitos oriundos da cana-de-açúcar, que é utilizado para a produção de açúcar e etanol, que são muito abundantes no Brasil. O acesso a técnicas avançadas no INT, junto com a expertise desses pesquisadores, me proporcionou desenvolver trabalhos de ponta na fronteira do conhecimento da ciência. Eu sou muito grato a essa experiência que eu tive no INT e acho que foi muito importante para a construção da minha carreira. Hoje eu trabalho na Universidade de Calgary como pesquisador, nível pós-doutorado também, no Canadá, e eu acho que a conquista dessa posição foi muito oriunda da experiência que eu tive no INT. Então eu tenho um carinho muito grande pela instituição e eu gostaria de desejar mais 100 anos para o INT desenvolvendo ciência de ponta. Muito obrigado. Sou Luciana Fernandes e trabalho na FUNCAT, Fundação de Ciências, Aplicações e Tecnologias Espaciais, credenciada como Fundação de Apoio do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos. A FUNCAT tem uma parceria com o INT para a gestão de seus projetos há mais de 20 anos. Porém, desde 2012, a FUNCAT é autorizada pelo INPE a apoiar também o INT na forma da Lei de Fundações de Apoio. Hoje, a FUNCAT apoia 18 instituições de pesquisas, porém,
o INT foi a primeira instituição a receber essa autorização do INPE. Nossa parceria é de muito aprendizado, enriquecimento e harmonia decorrentes da alta capacitação, seriedade e maturidade dos profissionais do INT, com quem a equipe da FUNCAT mantém fortes vínculos profissionais e de amizade. Junto com o INT, gerenciamos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, utilizando seus diversos laboratórios com padrões rígidos de qualidade, oferecendo tecnologias inovadoras nas pesquisas e prestações de serviços especializados, dando apoio tecnológico ao setor produtivo nas suas áreas de atuação. Ser um parceiro do INT é um motivo de orgulho para a FUNCAT, pois trata-se de um instituto que tem uma história de pioneirismo voltado para a inovação e o desenvolvimento tecnológico do país e reconhecido como uma instituição de excelência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Por isso tudo, parabenizo o INT pelos seus 100 anos, de uma brilhante existência na pessoa de seus servidores atuais, dos aposentados e dos queridos servidores que já se foram para maiores projetos na eternidade. Espero que nossa parceria se perdure para que possamos continuar promovendo projetos de ciência, tecnologia e inovação em prol do desenvolvimento nacional. O INT foi importantíssimo para a minha vida. Eu fui para lá em 1975 e foi importantíssimo para mim, porque aí que eu descobri que eu realmente era uma química. Eu tinha esse dom. Para mim, como pesquisador, foi muito engrandecedor trabalhar no INT. Acho que vale dizer que, apesar do INT ser um instituto de ponta, que faz pesquisa de verdade, ciência de verdade, em que a gente respira tudo isso 24 horas por dia, ele também é um lugar que forma pessoas, que forma cientistas, que forma profissionais da área de pesquisa. Eu já cheguei lá com a minha formação profissional, que veio da graduação, do mestrado, do doutorado, da minha experiência prévia no setor industrial, mas é inegável que trabalhar no INT, num local com a infraestrutura que o INT tem, trabalhar com profissionais do nível e do gabarito dos profissionais que existem no INT, lapidou tudo isso que eu tinha e fez de mim um profissional muito melhor do que eu era antes de passar por lá. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história ao longo desses últimos 100 anos do INT. Então eu queria deixar aqui os meus parabéns ao INT, a todos os profissionais que fizeram parte dessa história, que fazem parte dessa história, e até para os que vão fazer parte dessa história. Que venham mais 100 anos com o INT mostrando que no Brasil se faz sim pesquisa de verdade, se faz sim ciência de verdade, e se faz isso muito bem.